Vaticano, 4 de dezembro de 2022, segundo domingo do Advento. Ângelus, Papa Francisco. Estimados irmãos e irmãs, bom dia, feliz domingo. Hoje, segundo domingo do Advento, o Evangelho da liturgia apresenta-nos a figura de João Batista. O texto diz que trazia um traje de pelos de camelo, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e que convidava todos à conversão. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele pregou a proximidade do reino. Em suma, um homem austero e radical, que à primeira vista pode parecer um pouco duro e incutir algum temor. Mas, então, perguntemo-nos, por que a Igreja o propõe todos os anos como principal companheiro de viagem durante este tempo de advento? O que está por detrás da sua severidade, por detrás da sua aparente dureza? Qual é o segredo de João? Qual é a mensagem que a Igreja nos transmite hoje com João? Na realidade, o Batista, mais do que um homem duro, é um homem alérgico à duplicidade. Por exemplo, quando fariseus e saduceus, conhecidos pela sua hipocrisia, se aproximam dele, a sua reação alérgica é muito forte. De fato, alguns deles provavelmente vieram ter com ele por curiosidade ou oportunismo, pois João tinha se tornado muito popular. Aqueles fariseus e saduceus sentiam-se justos e, perante o apelo do Batista, argumentavam dizendo: temos por pai a Abraão. Assim, entre duplicidades e presunção, não aproveitaram a ocasião de graça, a oportunidade de começar uma vida nova. Estavam fechados na presunção de serem justos. Por isso, João diz-lhes: produzir frutos dignos de arrependimento. É um grito de amor, como de um pai que vê o filho arruinado e lhe diz: não jogues fora a tua vida. Com efeito, prezados irmãos e irmãs, a hipocrisia é o maior perigo, porque pode arruinar também as realidades mais sagradas. A hipocrisia é um grave perigo. É por isso que o Batista, como depois também Jesus, é duro com os hipócritas. Podemos ler, por exemplo, o capítulo 23 de Mateus, onde Jesus fala tão energicamente aos hipócritas da época. E por que fazem isto o Batista e também Jesus? Para os despertar. Mas aqueles que se sentiam pecadores iam ter com ele e eram por ele batizados. É assim, para acolher Deus, não importa a habilidade, mas a humildade. Esta é a maneira de acolher Deus, não a bravura, somos fortes, somos um grande povo. Não, a humildade, sou um pecador, mas não em abstrato, não, por isso, isto e aquilo. Cada um de nós deve confessar, antes de mais a si mesmo, os próprios pecados, as próprias falhas, as próprias hipocrisias. Devemos descer do pedestal e mergulhar na água do arrependimento. Estimados irmãos e irmãs, João, com as suas reações alérgicas, faz-nos refletir. Não somos, por vezes, também um pouco como aqueles fariseus?
Talvez olhemos para os outros de cima para baixo, pensando que somos melhores do que eles, que temos a nossa vida nas mãos, que não precisamos todos os dias de Deus, da igreja, dos irmãos. Esquecemos que existe apenas um caso em que é lícito olhar para o outro de cima para baixo, quando é necessário ajudá-lo a levantar-se. O único caso, os outros não são lícitos. O advento é um tempo de graça para tirar as nossas máscaras. Cada um de nós as tem e pôr-se na fila com os humildes, para nos libertarmos da presunção de acreditarmos que somos autossuficientes, para irmos confessar os nossos pecados, os escondidos, e receber o perdão de Deus, para pedirmos desculpa a quantos ofendemos. Começa assim uma nova vida, e o caminho é apenas um, o da humildade. Purificar-nos do sentido de superioridade, do formalismo e da hipocrisia, para ver os outros como irmãos e irmãs, pecadores como nós, e ver em Jesus o Salvador que vem por nós, não pelos outros, por nós, como somos, com as nossas pobrezas, misérias e defeitos, sobretudo com a nossa necessidade de sermos levantados, perdoados e salvos. E lembremo-nos de mais uma coisa: com Jesus há sempre uma oportunidade de recomeçar. Nunca é tarde demais. Há sempre a possibilidade de recomeçar. Tende coragem. Ele está próximo de nós e este é um tempo de conversão. Cada um pode pensar: tenho esta situação aqui dentro, este problema que me faz envergonhar. Mas Jesus está ao teu lado. Recomeça. Há sempre a possibilidade de dar um passo a mais. Ele espera por nós e nunca se cansa de nós. Nunca se cansa. E nós somos tediosos, mas ele nunca se cansa. Ouçamos o apelo de João Batista para voltarmos a Deus e não deixemos passar este advento como os dias do calendário, pois este é um tempo de graça também para nós, agora, aqui. Que Maria, a humilde serva do Senhor, nos ajude a encontrar a Ele e aos irmãos no caminho da humildade, que é a única que nos fará ir em frente. Por favor, não vos esqueçais de rezar por mim. Bom almoço e até a vista, Papa Francisco.